Porque você, obviamente, já é esse minerador, esse cara famoso, já que, pô, já dono de uma empresa canadense, né? Mas você vê que eu nunca tive a vaidade de falar sobre isso. Verdade. Eu nunca me importei que, na época, eu era marido da Luma de Oliveira. Sim. Ok. A vaidade verdade não me engoliu. mesmo. Ninguém vê isso. Quem te deixou famoso foi a coleira. Então. Exatamente. A coleira... A gente ficou sabendo da existência por causa do nome. Não, sabia que ela era casada com um cara que tinha grana, mas a coleira que foi a grande... Foi ideia dela isso aí? Porque o que foi isso? Absolutamente dela. 100%. Não sabia. 100%. Isso 100%. aí que deixou você famoso, né, cara? Assim mesmo, né? Não, ali é o Sim, claro, antes e foi, depois. tá bom. Não, você era low profile pra cacete. É low profile. Pra caramba. Mas aquilo ali foi... Perfeito. Pra caramba. E aquilo ali que te trouxe holofote. Vamos lembrar, a gente vivia uma época, né, sequestro do Diniz, né? No meio que a gente opa, não precisa falar o que você tá fazendo, né? Exatamente. Era uma época muito de sequestro, né? Lembra? Lembro. Aí tu metia o pé pro Canadá, falou, vou dar um tempo Até aqui. que não. Pra mim, meu país é o Brasil. Não, nunca. Não, e no Rio não é fácil, né, Ike? O Rio não é fácil, né? Lá atrás não era tão ruim, não. Mas tá ruim, hein? Hoje tá ruim. Você ainda mora no Rio, Ike? Moro. E aí, não pensa em sair? Não. A gente tem que fazer o Rio, fazer o Rio funcionar. Vamos fazer funcionar. Pô, já fizemos com o nosso Botafogo, né? Nosso... Você não é botafoguense? Não, eu sou não. Errou! Você não é botafoguense, Ike? Com essa cara bacana. Você é tricolor? O que você é? Flamenguinho? Não, eu sou seleção brasileira. Sabe por quê? Você não tem time. Não tenho, porque, poxa, meu sogro é flamenguista e se eu falar que sou Botafogo, ele vai ficar chateado comigo. Então eu não quero brigar com o meu botafoguense que falou que queria comprar o Botafogo uma época ou era lenda? Lenda. Você, o dono do banco Unibanco lá, o Salles. O que eu fiz foi patrocinar o filme do Heleno. Isso foi o patrocinei. Ah lá, porque tu é botafoguense. Não, ajuda a cultura. Não. Heleno de Freitas. Patrocinei alguns filmes. Mas vamos agora para a conversa assim de... Que você virou e ficou um cara famoso. Você acha que por você ter se tornado um cara famoso, atrapalhou no teu negócio ou ajudou o teu negócio? A fama em o si. nome, Ike, virou um cara, pô, tomou Ike, o marido da Luma e não sei o quê. Pô, o cara é minerador. Todo mundo começou a olhar pro teu negócio. O que é isso aqui? Você acha que não? Não, na verdade, começou a olhar quando, no meu novo ciclo de criação, que começa em 2002, quando eu comecei a abrir o capital, a primeira MMX, né, das 6 empresas que eu abri o capital. Das seis da MMX, MPX, OGX, OSX, LLX, enfim. OGX. E que eu captei aí 50 bilhões de dólares e construí legados aí extraordinários que servem aqui para gerar luz, portos gigantes. Então, todos eles primam pela eficiência, que é o que eu aprendi a fazer. Eu não faço puxadinho. Eu faço... O meu tem que ser... Caprichado. O de mais baixo custo, porque é ele que vai sobreviver a qualquer crise, né? Então, eu gosto de dar o exemplo do projeto Minas Rio, que custou 10 bilhões de dólares para ficar em pé. E, em vez de construir uma estrada de ferro, que me custaria 25 dólares a tonelada, para tirar lá de Conceição do Mato Dentro até o Porto do Açu, a gente viu que era possível fazer um pipeline com minério dentro, água e minério, a polpa. Que loucura. E em vez de 25 dólares, custa $1,50 a tonelada. Que é tipo indutos. Não sabia que louco, Para transportar o minério de ferro. Minério de ferro. Por duto. A gente conhece duto de gás, né? De petróleo. Não, vem o minério dentro da água. É muito legal. Mas a essência foi ter um custo baixo. Imagina, eu economizei 23 dólares a tonelada. Porra. Num produto de 120, é muita coisa. E te perpetua, porque você é a última mina a fechar. Concorda? Sim. Você está sempre ali achando graça de trombada porque, o preço caiu 30%, não importa. Você está vivo. Eu tô com a margem boa. E essa cultura vai em tudo. Vai para gerar energia. Eu fui a primeira planta solar no Brasil foi eu que botei em pé lá em Tauá, no Ceará, em 2008. Mas foi de eólico ou de... Solar. Solar. A primeira placa solar. Que hoje é Sim.
Com a China, né? Com o advento da China, né? Sim, claro. A China virou... A China fornecendo essas placas a rodo aí, vendendo barato, o cara monta. Espetacular. Mas na época você, devia pagar muito caro por aquilo. Foi, mas curiosamente... É fotovoltaica, não é? A placa da Fujitsu japonesa, que quis ganhar a concorrência, quis fazer o nome, então abaixou o preço máximo que dava. E você lembra, você já na época você vendia energia antecipadamente para o sistema, né? Então eu tinha um contrato de 10 anos com a venda garantida. Tá. E muita gente já queria fazer aposta no incentivo de comprar um pouquinho de energia solar. E que limpa, porque era limpa. Isso, né? Essa coisa, né? Uma energia limpa, né? Entendi. Agora vamos lá. Aí você montou que foi o famoso pregão. Então aí, por causa dessas 6 empresas listadas, os bancos te cercam, eu levantei essa loucura de capital aí para fazer esses projetos acontecerem, e são empresas listadas no novo mercado, você começa a aparecer na mídia, porque não tem a dúvida. Os CEOs falam, né? Mas também nas entrevistas de jornal, ou mesmo na reunião anual de acionistas, eles sempre queriam me ouvir, né? Aí você fala, e a mídia tá lá, e aí viram múltiplos alto-falantes, 6 empresas listadas, imagina. Tá. E aí você vê que aí tem um lance engraçado com o Elon Musk. Em 2008, ele estava na minha casa, ele me contando a história dele, que ele estava com os últimos $30 milhões, e eu tinha acabado de receber um cheque de 5,5 bilhões da Anglo American. Eu estava lá, e ele chorando nas pitangas. Ele estava no dilema de gastar 15 bi ou na SpaceX, ou milhões de dólares, 15 milhões de dólares na SpaceX ou 15 milhões de dólares na Tesla. Ele acabou fazendo os dois. Não, ele fez os dois. 15, deu all-in. 15 para cada um. Ele deu all-in. Deu all-in. Você joga pouco. 15 para cada um. Deu all-in. 15 para cada um. 15 para cada. E quando ele estava comigo, ele tinha explodido o 3º foguete. Caramba. E se o 4º explodisse... mas ele apostou no 4º foguete que voou. Né? Então, engraçado, né? Você vê, ele estava com 30 e eu estava com 5 bi. Olha a diferença. Uma bela diferença. Porra. E aí eu fui... Hoje está quase no tri. E aí eu fui, você vê, em 2010, quando ele abriu o capital, eu ia alocar $600 milhões para comprar 20% da Tesla. Não fiz porque meus diretores falaram que vamos investir mais aqui em mineração e depois a gente volta. Né? Essa volta aí que ela não voltou. Não aconteceu. Não. Mas eu estava ali, você vê que... Sabe aquela história que se você pegar um metrô a meio-dia, você vai para o céu. Se você pegar ele meio-dia e 3, você vai quase para o inferno. Que loucura, né? Bateu na trave que a gente fala, né? Uma grande trave. Pô, grande. Grandíssima. Para fora, né? Não foi nem trave, foi fora mesmo, né? Já pensou você ter 20% da Tesla hoje? Ia ser ruim, não? Mas você sabe, olha, eu ia fazer, mas as pessoas esquecem que a Tesla começou em 2002. Ele, em 2005, recebeu um recurso da Secretaria de Energia americana de 450, 500 milhões de dólares. Quer dizer, o Estado estava ali. Capitalismo americano, veio o Estado participar. E aí ele fez tudo que fez. A Tesla ele quase que pediu falência em 2019. Verdade. As pessoas não esquecem isso. É que lá o pessoal é mais tolerante no prazo, né? Dá mais tempo. E você vê que o tempo dá uma chance. Subsídios, olha, se você pegar o balanço da Tesla, vários anos, $10 bilhões de incentivos do governo para comprar carro elétrico, que a GM e Ford pagavam literalmente para ele para poder vender mais carros a combustão. Sabe aquele negócio? Quer vender 1 milhão de carros a combustão, tem que pagar $7 mil para cada carro elétrico, entendeu? Enfim, então, quer dizer... Ele surfou a onda da energia renovável, do carbono zero. Porque o mundo fala sempre assim, não, o capitalismo americano, bonito. Legal. A SpaceX, se desculpa, se não tivesse os 50 mil PhDs da NASA, que custaram trilhões para serem preparados, e toda aquela informação,
O Elon Musk é um cara extraordinário, excepcional, mudou a história do mundo para o mundo elétrico, né? Deu um banho em todo mundo, mas ele usou a infraestrutura feliz dele ser americano, né? Sim. Por poder usar essa Expertise. expertise de gente, né? Coisa que eu tentei fazer pegando os executivos da Petrobras. Você né? mandou bem, pô. Né? Você mandou bem. É o que você tem que fazer. É o que nós empreendedores fazemos. Não, eu vi hoje foi o carro mais vendido no mundo, né? O O quê? Tesla. É o Y, né? O modelo Exatamente. Y. Hoje? Foi o carro mais vendido no mundo. É. Mas eu vou te Pois não. contar. Ele sem o 100% de imposto de proteção contra os chineses, os chineses já atropelaram a Tesla. BYD. Game over. É mesmo? Não consegue competir. Caraca. Não consegue. Não consegue. É porque mesmo. assim, o Elon O Musk protecionismo, né? Que você fala, ó, né? me protege aqui porque me dá esse mercado americano. O resto do mundo eu não vou. E, obviamente, brilhantemente, ele usa hoje muitas baterias chinesas dentro dos carros dele, né? Ele tem que fazer fábrica isso. na China. Sim, né? mas na China as baterias do carro dele são da BYD, Sim. né? Mas Ele tem um sistema operacional que é dele, né? Presta atenção, presta atenção. E, de novo, olha, a SpaceX, que é um colosso, eu adoraria usar um telefone hoje que, né, isso é fantástico. Mas saibam vocês que tem 2 empresas chinesas fazendo a mesma coisa De e da satélite. mesma satélite com transmissão a laser mais rápido que a Starlink. É mesmo. Vai não atropelar. Vai É atropelar também. É mesmo. Eu não sabia disso. Mas que vai rodar aqui no Brasil? O mundo, né? Ué, É? satélite. É. A gente não está comprando Sim. BYD? Está podendo comprar coisa chinesa? Sim. Não, mas eles estão querendo saber de cobertura. Eles já estão com cobertura no Brasil? Não tem tantos satélites quanto o Elon Musk, mas vão lançar, né? Quantos Elon Chinês? Musk tem já? Não sei. 3 mil e pouco? Não. 12 mil. 12 mil. Acho que tem 12 mil. O cara lança foguete o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro, ele sobe e desce, sobe e desce. Então, a chinesada mas ele tá achando a revolucionou. cola dele. Mas ele revolucionou mesmo Caraca, velho, não sabia disso. Mas ele revolucionou mesmo. Bom, atrás de onde eles não estão. Vocês viram o fenômeno do DeepSeek? Sim. Da inteligência artificial. Deu um soco Isso no que é nariz absurdo, do planeta, tá? Achando que eles ficaram para trás da tecnologia porque não tem chip, não tem isso. Mas vem cá, a China não joga. Vamos falar aqui. A China, ela joga diferente. Não. Por quê? Por quê? Não.